Olá, estudantes do segundo ano, tudo bem? Eu sou a professora Sandra Cholik Belo, trabalho com componente de Química, pertenço ao Núcleo Regional de Educação do município de Pitanga, no Paraná. O tema da nossa aula hoje é a cinética química, os fatores que alteram a velocidade das reações. O objetivo da nossa aula atende também o descritor D21, que é identificar os principais fatores que alteram a velocidade de uma reação química. Iniciando então a nossa aula, vejam, você já ouviu alguma dessas frases? Não coma rapidamente, ou então, mastigue bem a comida. Por que é importante mastigar bem a comida? Você já pensou a respeito disso? Então, a digestão, ela inicia-se na mastigação, que nada mais é do que quebrar os alimentos em pedaços menores, facilitando então a digestão. Mas por que isso é importante, né? Quando ingerimos alimentos em pedaços maiores, vai dificultar o processo digestivo. Quando mastigamos bem os alimentos, temos mais área de contato disponível e a digestão ocorre mais rapidamente. E aí nós temos a cinética, que vai explicar esse fator, que nada mais é do que a área da química que estuda a velocidade das reações e os fatores que a influenciam. A velocidade de uma reação química, ela é o quão rapidamente um reagente vai se transformar em um produto. E aí temos alguns fatores que podem ser alterados para que essa reação ocorra mais rapidamente. O que é, então, esse estudo? É o estudo dos fatores que alteram a velocidade das reações. Ai, meu Deus, dá um pause aí, nós voltamos nesse. O estudo dos fatores que alteram a velocidade das reações, ele é muito importante, pois é possível encontrar, então, maneiras de nós controlar o tempo de uma reação, seja ela mais lenta ou que ela ocorra mais rapidamente de acordo com a necessidade. A velocidade de uma reação química ela é diretamente proporcional ao número de colisões favoráveis, ou seja, quanto mais colisões eu tenho nos reagentes, mais rapidamente a reação vai ocorrer e eu tenho aí como produto final o produto desta reação. Você sabe quais fatores influenciam a velocidade de uma reação química? Nós temos então que serão quaisquer fatores que alterem o número de choques efetivos, né, por unidade de tempo. Então, quanto mais choques eu tiver nos reagentes em menos tempo, a reação vai ocorrer mais rapidamente, e também a energia de ativação dessa reação. Em consequência disso, os fatores que nós podemos alterar é a pressão, concentração dos reagentes, a superfície de contato, o catalisador e a temperatura. Não importa a ordem que nós apresentemos os fatores, se nós alterarmos qualquer um deles, nós teremos aí um resultado mais efetivo em uma reação química. Quando nós falamos em temperatura, temos um aumento da temperatura, aumentamos a energia cinética das moléculas, por consequência, aumenta-se o número dos choques efetivos e aumenta a velocidade da reação. Um exemplo disso é quando queremos conservar os alimentos. Nós colocamos ele na geladeira, refrigeramos, diminuímos a temperatura. Ou então, quando precisamos cozinhar um alimento mais rapidamente, colocamos na panela de pressão, em que a temperatura interna da panela será maior. Outro fator importante é a concentração dos reagentes. Quando nós temos aí uma maior concentração dos reagentes, nós aumentamos o número de moléculas, né, disponíveis, temos um aumento dos choques efetivos e também, por consequência, o aumento da reação química.
Por exemplo, uma reação de combustão. Se ela é realizada com ar atmosférico, temos em torno de 20% de oxigênio presente no ar. Essa reação ela ocorre mais lentamente. Se nós tivermos disponível apenas o gás oxigênio, a reação ocorreria mais rapidamente. Outro fator é a superfície de contato. Quanto maior for a superfície de contato, quanto mais particulado estiver este material sólido, então quanto em mais partes o sólido estiver, vai aumentar a probabilidade das colisões e, por consequência, aumenta a velocidade da reação. O exemplo que eu trouxe aqui é a madeira. Então, uma tora de madeira maior, ela vai queimar mais lentamente. E se eu tiver, então, lascas de madeira ou a serragem, a reação ocorre mais rapidamente, aí aumentando a velocidade da reação. O próximo fator que podemos alterar é o catalisador. Quando nós adicionamos um catalisador em uma reação química, esta ocorre mais rapidamente, porque vai ocorrer a diminuição da energia de ativação. Porém, o catalisador ele não é consumido na reação e ele vai se regenerar ao final dela. O uso, então, de um catalisador aumenta a velocidade da reação, ou seja, vai diminuir a energia de ativação. Quanto menor a energia de ativação, maior será a velocidade da reação. E o catalisador ele não é um reagente, então ele não participa da reação química. Eu trouxe aqui um gráfico onde nós temos duas reações ocorrendo ao mesmo tempo. A curva em azul, nós temos a adição do catalisador. A curva em vermelho é sem catalisador. A reação que ocorre com o catalisador, nós temos aqui uma energia de ativação relativamente menor do que a curva da reação sem catalisador. Vejam, logo, o processo final, a geração do produto, ela se dá mais rapidamente. Trouxe também uma atividade aqui para resolvermos juntos. Vejam, qual é a função do catalisador? Alternativa A, diminuir a quantidade de matéria do produto final. Alternativa B, aumentar a quantidade de matéria do produto final. Alternativa C, retardar a reação química. Ou alternativa D, acelerar a reação química. E agora, estudantes, qual alternativa vocês consideram que é a correta? Vamos lá? Isso mesmo, é a alternativa D, acelerar a reação química. E por último, então nós temos aí o fator que vai influenciar a velocidade da reação química, a pressão, que é a razão entre a força aplicada perpendicularmente sobre a superfície e a área da superfície. Assim, para os gases temos que, quanto maior a pressão externa, menor será a distância entre as partículas. E aí nós temos que a distância entre as partículas e o volume que elas ocupam. Aumenta aí a probabilidade de colisões efetivas entre elas, portanto, a reação será maior. A velocidade, dessa reação será maior. O efeito da pressão, ela é importante especificamente para os gases, ou então quando um dos reagentes é no estado sólido. Aqui eu trouxe um exemplo da pressão, então vejo, quando a pressão é menor, eu tenho um volume maior e as partículas elas estão mais distantes. Quando eu aplico uma maior pressão, eu reduzo o volume interno aqui do meu Não, tem que gravar de novo essa parte. Quando eu tenho uma aplicação de uma pressão maior, então eu tenho a redução do volume aqui do meu sistema. Logo, as partículas elas ficam mais próximas e, por consequência disso, a reação ocorre mais rapidamente. A atividade de casa, eu vou deixar disponível para vocês na plataforma Quizzes.
gostaria que todos realizassem a lição de casa e aí nós fazemos a correção no início da próxima aula. O que estudamos na nossa aula? Então, identificamos os principais fatores que alteram a velocidade de uma reação química, né? Analisamos um pouquinho sobre a temperatura, a concentração dos reagentes, a superfície de contato, o uso do catalisador e a temperatura, certo? Espero que tenham entendido o conteúdo e até a nossa próxima aula. Até breve!